Ah, iniciou. Obrigada. Bom, gente, boa tarde a todos. É com muita alegria, né, que a gente inicia essa sessão, a sala 1, no eixo de materiais do 7º workshop de tecnologias limpas. A gente vai dar início, então, à apresentação dos trabalhos. Eu vou começar iniciando pedindo para a Bruna apresentar o trabalho dela. Bruna, você consegue compartilhar sua tela com a gente? A Bruna é da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, e vai apresentar o trabalho Desenvolvimento de Fertilizantes Orgânicos Alternativos que combinam esterco bovino e efluentes da pecuária. Não é isso, Bruna? Isso, sim. Então tá, fica à vontade para fazer sua apresentação. Tá bom, A gente obrigada. já está Vocês vendo, a gente conseguem... já está vendo, Já tá vendo a sim, partir? sim. Ai, que ótimo. Então, boa tarde, todo mundo. O meu trabalho tem como título, né? Acho que ela caiu? Você travou, Bruna? Tô achando que tá mudo. Acho que ela caiu ou travou, sim. Até aí a Você câmera dela ficou. caiu ou você travou, Bruna? Voltei, vocês estão me ouvindo? Voltou. Sim, agora estamos te ouvindo, mas você começa do começo, tudo bem? Tudo bem, tá. Obrigada. Então, o trabalho tem como título Desenvolvimento de Fertilizantes Orgânicos Alternativos que combinam, então, esterco bovino e influência pecuária. Ele foi desenvolvido no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental em conjunto com o Departamento de Engenharia Química da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Então, para dar um contexto inicial, como justificativa do nosso trabalho, a gente trouxe também os impactos dos fertilizantes tradicionais, os fertilizantes químicos, à pecuária e ao manejo do solo. Então, esses fertilizantes, eles podem, ao ser utilizados a longo prazo, eles prejudicam a estrutura do solo, né? Eles causam uma bioacumulação que vai ser ali acumulação excessiva de nutrientes, além do que o solo realmente precisa. Isso vai causar um desequilíbrio ali na biofauna daquela estrutura. Pode gerar também infertilidade do solo e a impermeabilidade desse solo também. E isso prejudica tanto o transporte de água, nutrientes e ar ali pelas raízes do nosso fluido. Consequente também a acidificação, o que vai gerar um ciclo infinito, porque o pH do solo vai ficar desequilibrado, você vai precisar colocar ali um corretivo agrícola, um corretivo de pH, o que vai gerar sempre uma maior bioacumulação, que vai precisar de mais corretivo agrícola e vira um ciclo infinito. É que a gente tem, né, a camada... Vocês conseguem ver o cursor? Sim, a gente vê sim. Sim, sim. Sim. Ótimo. Então, aqui a gente tem a camada explorada pelas raízes. Então, a aplicação superficial, ela acaba descendo a camadas mais profundas, mais subterrâneas desse solo, a partir da lixiviação. E essa lixiviação, também outros mecanismos de hidrodinâmica, hidráulica ali, vai acabar trazendo a contaminação subterrânea de águas e consequente do lençol freático. Isso pode causar também, lá na frente, uma contaminação de reservatórios naturais de água, pode afetar a sociedade como um todo e também toda a fauna e a mesma agricultura daquele ambiente, né? Porque a gente vai ter solo contaminado, água contaminada, e pode causar também a eutrofização desses reservatórios naturais de água, que vai ser, então, a multiplicação excessiva de algas e micro-organismos, fica com aquela cor esverdeada por cima, que vai causar como se fosse um bloqueio para a incidência de luz solar e também vai causar uma descompensação na biodiversidade daquele reservatório de água, e isso pode gerar ali morte e um desequilíbrio total da fauna e da flora daquele reservatório natural de água. Então, realmente, são impactos em várias cadeias, em vários níveis do desenvolvimento agrícola. Então, como uma alternativa, a gente buscou a produção de um fertilizante orgânico, né? Ele vai causar menores impactos ambientais e ele também vai colaborar até mesmo com a redução de emissão dos gases de efeito estufa, né? Pensando que os fertilizantes químicos eles são produzidos industrialmente, então os fertilizantes orgânicos, a nossa proposta é pegar algo que seria resíduo e ser utilizado para uma forma de ter um produto com alto valor nutricional e que impacte menos
como impacto naqueles resultados que a gente viu anteriormente. Né? Então, esse é o objetivo principal do trabalho, desenvolver uma metodologia para a produção de fertilizante orgânico granulado. Então, as fontes de matéria orgânica que a gente buscou, primeiramente, foi o esterco bovino, que é farto em matéria orgânica, e a gente também consegue encontrar com grande facilidade, né, por causa da criação de gado, do desenvolvimento da pecuária, e também o efluente da pecuária, que vai ser aí o efluente bovino, que vai ser o resíduo líquido gerado pela criação de gado. Então, esse líquido ele vem tanto da urina, fezes, e até a higienização da instalação dos animais, desse gado, e a gente também consegue encontrar com uma grande facilidade, e ele tem ali uma concentração de matéria orgânica. Como nosso material e método, a gente propôs uma metodologia que seria pegar o efluente da bovinocultura em sua forma líquida, ali, bruta, a gente passa por uma unidade de ultrafiltração, retiramos esse concentrado líquido, e esse concentrado a gente utiliza como um agente ligante, um aglutinador do esterco que a gente vai utilizar de forma sólida, que é, primariamente, a gente vai secar em estufa por 48 horas, depois passar para um moinho de bolas por cerca de 1 hora, ali vamos deixar um pó bem fino, e granular esse esterco com esse efluente da bovinocultura concentrada passada pela nossa unidade de ultrafiltração. E aí, o resultado final, a gente obtém o nosso fertilizante orgânico solo granulado ali. Aqui, a gente também fez alguns testes para aumentar a resistência e a adequação do diâmetro desses grânulos, e para isso a gente buscou a adição de gesso, para avaliar como que ele funcionaria ali como agente aglutinante. Então, nas amostras da condição 1, a gente usou 15 gramas de esterco, 20 ml de efluente da bovinocultura concentrado e nenhuma massa de gesso. Na condição 2, a gente usou 15 gramas de esterco, 2,5 gramas de gesso, e na condição 3, a gente só mudou ali a massa de gesso, a gente adicionou 5 gramas, a massa de esterco e efluente da bovinocultura, a gente manteve as mesmas concentrações para avaliar realmente essa concentração, essa influência. Então, como resultados, inicialmente a gente teve a influência da ultrafiltração, que é naquele primeiro processo, quando a gente pega o nosso efluente da bovinocultura bruto, passamos pela unidade de ultrafiltração, e aí a gente consegue concentrá-lo, né? A gente vê que essa concentração ela foi muito positiva, a gente conseguiu aumentar a concentração de matéria orgânica no nosso efluente. A gente também conseguiu aumentar os níveis de nitrogênio, os níveis de potássio. Os níveis de fósforo, eles foram levemente reduzidos. A gente não era o que a gente procurava, não era o que a gente buscava com essa concentração, mas a gente também consegue olhar pelo lado de que a gente vai ter uma quantidade menor de sais a ser acumulada ali naquele solo, então pode diminuir a salinização do solo, que por um ponto, se a gente for pensar, pode ser um ponto positivo. A gente também tem a influência do gesso, né, agora na resistência desses grânulos, então a gente realizou o teste de resistência. Infelizmente, o gesso não colaborou com a resistência dos nossos fertilizantes, ele inclusive reduziu drasticamente, então essa primeira aqui, que a gente tem 0,35 megapascais, é o fertilizante nas condições 1, que é o fertilizante sem gesso. Aqui, 0,3 é com 2,5 gramas de gesso, e esse que apresentou a menor resistência foi aquele que apresentou a maior massa de gesso, né? Então, a gente viu realmente que o gesso ele não funcionava como um bom agente para aumentar a resistência do nosso fertilizante, que era o principal objetivo de adicionar esse gesso, tá? A gente também está comparando e tentando chegar na resistência exigida pela IN 61 de 2020, que seria 20 megapascais de resistência dos grânulos. Infelizmente, a gente não conseguiu alcançar, mas já foi ali um caminho que a gente já sabe que não vai dar muito certo, a gente vai buscar novos aglomerantes. A gente também tem a influência do gesso no diâmetro desses grânulos. O gesso não influenciou muito no diâmetro dos grânulos, então a gente não teve diferença significativa, mas infelizmente a gente também não conseguiu alcançar o diâmetro exigido pela EN 61, que seria de 1,5 a 4 milímetros. A gente não obteve um resultado positivo nem sem o gesso, nem com o gesso. Então, é um outro ponto que a gente realmente precisa buscar um novo agente aglomerante que
conduz a gente para um caminho que a gente consiga alcançar tanto a resistência quanto o diâmetro exigido ali pela IN 61. Aqui a gente tem uma foto de uma amostra de 15 gramas que a gente produziu do nosso fertilizante orgânico. Pelas análises físico-químicas, né, a gente vê que ele tem um potencial nutricional ali para o aumento de diferentes cultivos, também para a restauração de solos degradados. Então, o caminho que a gente está tomando agora é de buscar novos agentes aglomerantes para conseguir sanar realmente aquela falta que a gente teve, tanto na resistência quanto no diâmetro dos grânulos, e a gente está indo para o caminho de vamos buscar novas alternativas, novos materiais para ser esse agente aglomerante alternativo ali ao gesso. Então, como agradecimento final, a gente teve a pesquisa financiada pela CAPES, pela CNPq e pela FAPEMIG, né? A pesquisa continua, a gente pretende publicar aí novos trabalhos com os novos agentes aglomerantes e com as novas linhas de pesquisas que a gente vem trazendo em busca de alcançar todas as exigências ali. É isso, muito obrigada. Joia, Bruna, muito obrigada pela apresentação. Vou abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Bruna? Estou vendo que estão te dando parabéns aí pela apresentação. Áurea, Professora boa Carla, tarde, Áurea. boa tarde, Bruna, parabéns pela pesquisa. Eu gostaria só de saber quais são os outros materiais que vocês estão buscando, e aí talvez lhe sugerir que você faça o teste, né, como as fibras de madeira, ou mesmo com fibras de celulose, para você dar essa resistência que você está tentando aí para seu fertilizante. Mas eu não sei se você já pesquisou ou já tem em mente outros materiais. Boa tarde, Ara. Obrigada pela pergunta. A gente ainda está na linha de pesquisa ali, não começamos a testar novos materiais, ainda estamos pesquisando, lendo alguns trabalhos sobre, mas muito obrigada pela sugestão. A gente vai procurar também sobre as fibras de madeira e sobre as fibras de celulose, você tinha falado, né? Pode Isso, falar. Bruna. As fibras celulósicas de um modo geral, né? Não só a madeira. A madeira já é uma fibra celulósica, né? Uhum. As outras fibras vocês possam aí utilizar e gerar essa ligação, ok? Ok. Bacana. Acho que nós temos tempo para mais uma pergunta. A Adriana está te dando parabéns. Estou tentando olhar aqui pelo chat. O Divânia também está te dando os parabéns, Bruno. Mais alguma pergunta? Acho que não, Bruno. Então tá, Bruno, eu te agradeço, então vou encerrar e vou tentar passar. Tá todo mundo te dando os parabéns aí no chat. Não sei se você está conseguindo ver, mas tá de parabéns, viu? Vou tentar então seguir para o próximo trabalho, que na verdade é o trabalho do Iberaldo. Né, Iberaldo? Você consegue agora me ouvir e falar com a gente? Consigo. E vocês me Ah, ouvem que agora? bom. Sim, estou te ouvindo, Iberaldo. De qual instituição você é? Eu sou do Cefet. Cefet? Qual Cefet? Isso. G? Cefet, isso, Cefet MG, aqui MG? do campus 6. Campo 6, tá joia. Iberaldo, você vai apresentar o primeiro trabalho, né? Na verdade, agora o segundo, desempenho técnico de Isso, argamassa reforçada com fibras de polipropileno recicladas de respiradores faciais, não é isso? isso mesmo. Então tá joia. Você já pode compartilhar então sua tela com a gente? Tá. Aqui. Vejam se foi.
Apareceu? Ainda não. Ah, tá indo. Acho que é porque meu computador tá lento, tá com algum probleminha. Eu descobri tudo isso agora que É, começou a usar. Tudo pois que é, aconteceu, que podia pois acontecer de é. errado, aconteceu agora. Acontece, não fica nervoso não, vamos com calma que a gente resolve, tá bom? Tá Ó, bom. ainda não apareceu pra gente. Você quer tentar alguma Deixa eu outra tentar de alternativa? é, já vou tentar de novo. Tá, Ah, agora vai. agora sim, Foi, né? foi. Só que a Ok. gente tá se vendo ainda. Isso, ótimo, perfeito. É, Beleza, né? Ah, tá, agora me perfeito vem, agora agora, vem a agora sim, apresentação. isso. Então tá bom, então fica à vontade para fazer a sua apresentação, viu, Iberaldo? Tudo bem, obrigado. Ô, gente, antes de qualquer coisa, peço desculpa aí pelos imprevistos, fiquei até um pouco nervoso aqui. Tudo que pôde dar errado deu aqui, eu já estava tentando entrar bem antes. Mas vamos lá. Meu trabalho, então, nosso trabalho, meu, dos meus professores orientadores, né, do professor Augusto, professor Wagner, é intitulado Desempenho Técnico de Argamassa reforçada com fibras polipropileno reciclada de respiradores faciais. Antes de qualquer coisa, aí só para contextualizar, vamos separar aqui o que é máscara PFF, que é as que a gente trabalhou com elas, e está trabalhando, na verdade, né? E as N95, porque elas são confundidas aí uma com a outra. As N95 são aquelas branquinhas e que são normatizadas aí por uma norma americana, né? Aí tem uma diferencinha da eficiência de filtração. As N95 filtram mais, um pouco a mais do que as PFF, que é a que a gente utiliza mais no Brasil, né? E que a norma brasileira, europeia padroniza. Então, as que a gente trabalhou são essas azuis e elas ainda se dividem aí entre PFF1, 2, 3, a depender do nível de filtração. Mas a gente trabalhou com todas aí, desde que sejam PFF. A produção de PFF no Brasil deu um boom, né, na época da pandemia, lá por volta de 2020, por causa da obrigatoriedade, né, do uso e tudo mais. Mas a gente vê, se a gente reparar aqui nessa linha tracejada, no gráfico, esse é um gráfico da quantidade de respiradores produzidos, né, por ano, a gente vê que já há uma tendência aí ao crescimento, né? Independente da pandemia, a gente viu que já há uma tendência de aumento na produção aí. Com isso, a gente pensou que muito desses respiradores estão indo para o aterro sanitário, na melhor das hipóteses, né? Em muitos casos, vão para o lixão ou são descartados incorretamente. E eu sou engenheiro de segurança do trabalho, então vejo muito essa realidade, sabe? E lá na mineração e na fábrica de calçados que contribuíram com a gente nessa pesquisa, eles usam juntos aí, em média, 153 respiradores por dia. As duas juntas, né? Somando as duas. As duas forneceram material para a gente. E as duas fazem a destinação correta, né? Mas a gente tem uma gama de problemas relacionados ao descarte incorreto desse material, né? Desses equipamentos, que foi potencializada aí na época da pandemia, né? Estima-se que em torno de 8 milhões de toneladas de EPIs foram produzidas na pandemia, né? E sendo que 25 mil toneladas foram parar em ambientes aquáticos. Essa é uma imagem de um pinguim que foi encontrado numa praia em São Sebastião, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que um pinguim morto devido à ingestão, né, de uma máscara PFF. Além disso, essa produção, né, essa produção exacerbada, esse consumo, acaba acarretando aí num acúmulo de resíduo sanitário, né, numa emissão de CO2 potencializada aí pela fabricação em massa disso, né, a produção de microplásticos, que é um problema muito atual, um problema que está cada dia mais em evidência, mas e a construção civil tem um papel muito importante nessa gestão desses problemas, porque ela é uma das atividades que mais usa recursos e gera resíduos no mundo, né? Tanto com relação ao consumo de energia, a geração de resíduos, consumo de recursos naturais.
emissão de CO2, né, de poluentes em geral. E, para compensar tudo isso, os materiais cimentícios têm sido o carro-chefe nesse processo, né? Algumas alternativas são o uso de agregados reciclados, né? Agregados emborrachados, por exemplo, outros tipos de agregados reciclados, materiais pozolânicos, né? Aqueles que são em substituição do cimento, como cinza de bagaço de cana, têm sido utilizados, mas a gente trabalha aí, então, com as fibras recicladas. A argamassa, assim como todos os materiais cimentícios, ela tem algumas defasagens, né, que precisam ser ajustadas para que a gente tenha uma boa utilização, e é justamente essas deficiências que fizeram com que o casamento, né, de concreto e aço seja tão efetivo, seja algo tão bom, né, que uma coisa compensa a outra. Enquanto o concreto, os materiais cimentícios têm uma baixa resistência à tração, o aço tem uma boa resistência à tração. Então, um compensa o outro aí. O aço é mais dúctil, né, ao passo que os materiais cimentícios têm uma ductilidade muito baixa. Então, a gente pretende estar sempre procurando corrigir isso aí. As fibras vão entrar nessa tentativa, né? Principalmente melhorando aí essa resistência à tração, a ductilidade do material, a resistência à fissuração. Já se utiliza muito as fibras sintéticas, né? De poliéster, de aço, de polipropileno, já é vendido, de fato, nas lojas, né, de material de construção, mas a gente tem também algumas iniciativas, né, além das fibras de polipropileno, fibras naturais, né, como de coco, bagaço de cana, fibras de aço recicladas de pneus, que é o carro-chefe, na verdade, nas fibras recicladas, né, aplicadas em materiais cimentícios. E tudo isso a gente vai em busca aí de cumprir com aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Objetivo 9, no caso, objetivo 12, fazendo uma indústria mais sustentável, né? A gente recolheu, né, essas máscaras lá na fábrica de calçados, uma em Nova Serrana, uma mineradora em Passatempo, tudo em Minas Gerais. Depois de recolhidas, elas ficaram em saco plástico aí por alguns dias, em quarentena, borrifado o álcool, né, para evitar qualquer tipo de exposição. Depois desses 10 dias em quarentena, foram deixadas em 20 minutos a uma temperatura de 120 graus numa autoclave, né, para esterilizar e ter certeza da segurança do material. Os acessórios, né, clipe nasal, os elásticos, os alumínios que tinham eventualmente também, foram retirados manualmente e destinados para um ponto de coleta aqui pertinho da gente aqui no Cefet, pertinho aqui do Cefet, para fazer a reciclagem disso por lá. Eles trabalham com materiais plásticos, com alumínio, e retirados os acessórios, a máscara em si, as camadas dela pesam em torno de 3,8 gramas, isso é importante para nós lá no final. Essas camadas foram recortadas aí em tamanhos de 3 milímetros de largura, né, e comprimentos de 8, 13 e 18 milímetros para a gente testar, né, como que esses comprimentos, como que esse tamanho influencia na qualidade, né, da argamassa. Fizemos uma microscopia eletrônica de varredura para ver se não havia pontos de difusão, né, ou por causa da autoclavagem, ou algum rompimento das fibras, né, devido à utilização das máscaras. A gente vê nas imagens aí que não há nenhum ponto de fissuração delas, né? Não há rompimento das fibras, elas estão inteiras, são aglomeradas, né? Naturalmente aglomeradas. Esses pontos de fusão que a gente vê na imagem C, elas são vistas, inclusive, a olho nu, elas têm em torno de 0,5 a 1 milímetro, então a gente consegue visualizar isso a olho nu, são pontos de fusão que são característicos do material, que a gente conhece mais popularmente como o TNT, né? Que é a composição dessas máscaras. A espectroscopia no infravermelho, né, transformada por Fourier,
de Fourier confirmou aí a presença de polipropileno como o principal material, né, componente dessas camadas, né? Os picos são característicos aí de polipropileno. Fizemos o teste de tração para identificar qual que é a capacidade dessas fibras de resistir à tração, que é o principal, o que a gente mais quer melhorar nos materiais cimentícios, né? E vimos aí que ela tem, em média, 2,3 MPa de resistência, o que já é bem legal para uma fibra de polipropileno, né? Algo plástico, é bem legal. E é compatível com o que outros pesquisadores encontraram também. O gráfico que está aí à direita, ele representa a resistência à tração de acordo com o comprimento da fibra. Elas não puderam ser testadas no comprimento que a gente vai utilizar na argamassa, porque a máquina não conseguia puxar. Mas eu trago aí o gráfico para evidenciar que não há uma relação entre o comprimento da fibra e a tração dela. O gráfico a gente vê que é disperso, né, a resistência dela e a tração. Moldamos esses corpos de prova, né, em formatos aí de 16 centímetros por 4 por uma seção de 4 por 4. Para cada traço de argamassa a gente tem três amostras, né? Aqui um quadro mostrando todos os traços que foram feitos, um de controle, né, sem fibra, e para cada comprimento de fibra, para 6 milímetros, 3 porcentagens de fibra, 12 milímetros mais 3 porcentagens, né, variando aí de 0,4% a 1,2%. O traço foi definido com base numa análise de empacotamento, né, no melhor empacotamento entre o cimento e a areia utilizada, né? Quando eu falo de empacotamento, seria a granulometria, né? O empacotamento entre a granulometria da areia e do cimento, tanto que o cimento vai ocupar os espaços vazios ali deixados pela areia, né? O melhor empacotamento foi, então, decidido aí para ser o nosso traço. A trabalhabilidade foi testada aí por meio de um flow table test, numa mesa de consistência, com base na NBR 13276. O rompimento, né, os testes de tração e compressão foram feitos em uma máquina universal, com base na NBR 13279. Aí a gente traz, então, alguns resultados. A gente vê que a trabalhabilidade ela é afetada muito negativamente pela presença das fibras, né? A gente vê que para cada... E o tamanho delas também vai influenciando, né? Com o tamanho, a gente tem uma dificuldade maior de fluidez dos componentes, né? Dos agregados, devido às restrições impostas pelo comprimento da fibra, né? Quando ela é menor, já há uma perda de trabalhabilidade, mas que é quase que aceitável. A gente vê que a gente tem bons resultados aí com essas fibras. Isso vai piorando à medida que aumenta-se a quantidade de fibra e que se aumenta o tamanho delas também. Mesmo com essa perda de trabalhabilidade, a gente teve um resultado muito importante aí com 0,4% de fibras de 13 milímetros. É uma fibra com um tamanho já considerável, né? E 0,4% de fibra deu um aumento aí considerável um aumento muito importante aí na resistência, né? A gente tem o primeiro, não sei se vocês conseguem ver o cursor, a primeira barra, né? A barra sólida, preta sólida, ela é a barra de controle, né? A amostra de controle. Ela chegou aí uma resistência à tração de quase 35 MPa, né? Sendo que aí quando eu falo de resistência à tração, são as barras, né? Eu tenho aí um gráfico que associa a resistência à tração à resistência à compressão. A resistência à compressão está representada aí pela linha com pontos e a resistência à tração pelas barras. Tem resultado muito importante aí com 0,4%, né? Que chegou a quase 40 MPa. 40 megapascal, né?
nessa mesma amostra, a gente teve um resultado muito interessante também na resistência à compressão, apesar de não ser tão esperado esse aumento na resistência à compressão, porque os materiais cimentícios já têm uma resistência à compressão muito boa. E essa resistência vai caindo, né, à medida que eu vou aumentando a quantidade de fibra e o tamanho delas, porque eu vou diminuindo a trabalhabilidade, né? Quando eu diminuo a trabalhabilidade, eu tenho um material mais poroso, né, e menos denso, então. Quanto mais difícil for a trabalhabilidade, quanto mais seco ele for, ele vai ser menos resistente, né? Porque ele está mais cheio de espaços vazios, ele permite mais a entrada de ar na hora da mistura, e isso faz com que ele fique um material menos denso, né? E mais frágil. Aqui tem uma imagem de uma amostra, né, contendo aquela amostra. A gente trouxe aqui as imagens daquela amostra que foi mais representativa dos ganhos que a gente teve. E a gente teve uma trabalhabilidade ruim, mas estamos fazendo testes agora para melhorar a trabalhabilidade com o uso de um pouco mais de plastificante, de aditivo plastificante, para que a gente consiga chegar num resultado melhor aí. A gente consegue perceber nessa primeira imagem a diferença da presença da fibra, né? Entre a primeira amostra, né, que tem 0,4%, a do meio de 0,8% e a última com 1,2% de fibra. A gente vê mais a presença dela aí na última amostra, né? E também vê uma porosidade, né, aí no material. A mesma na imagem da direita, a gente consegue ver isso ainda melhor, né? O tanto que a primeira amostra, que tem 0,4% de fibra, é mais lisa, né? Ela tem menos poros, né? Tem menos aberturas. A última lá, que tem a maior quantidade, a gente vê ela cheia de porosidade, né? Apesar disso, a gente teve... foram 2 amostras que tiveram resultados acima da amostra de controle, mas, apesar disso, a ductilidade, né, que é a capacidade do material de suportar e de romper, né, com certo intervalo, né, de não romper imediatamente, foi melhorada em todas as amostras, mesmo aquelas que tiveram a porosidade maior, que tiveram resistência mais baixa. Na hora do teste de flexão, elas não romperam completamente. Aqui na imagem da esquerda, eu tenho uma amostra de sem a amostra de controle, né, sem fibra. Ela quebra e se parte, ela separa completamente. Na imagem que a gente tem a fibra, eu trouxe aí a amostra que a gente teve o melhor ganho, mas isso aconteceu em todos os casos. A gente tem um material, então, com uma ductilidade maior, ele rompe mais devagar. Por mais que ele fale, e a gente consegue ver aqui na imagem ampliada, a trinca, né, que houve com o teste aí. Ele não separa, ele trinca. Era necessário eu pegar e forçar para que ele separasse, né? Isso tudo por causa da presença da fibra. A fibra causa ela tem um comportamento de ponte, né, na hora do rompimento. Ela segura para que esse material não rompe completamente. Isso é extremamente importante na hora de prevenir colapsos que venham a causar acidentes mesmo, né? Porque o material com a fibra ele não vai romper imediatamente, ele vai ser mais dúctil, apesar de a gente não ter tido ganhos na resistência em todos eles, né? Aqui no teste de compressão, a gente vê também a amostra que que não tem fibra, né, comparada com a amostra que contendo as fibras, 0,4% de fibra de 3 milímetros. Né? No primeiro teste, sem fibra, a amostra se desfaz, né? Ela rompe e solta completamente. Na outra, quando a gente tem a fibra, ela não separa. Isso aconteceu com todas as amostras. Além disso, é importante falar aqui, eu comentei que era importante a gente perceber lá o peso de cada máscara, porque de cada camada dela, né? Porque se a gente pega aquela quantidade, né, de 0,4% com fibras de 3 milímetros, e para cada um metro cúbico de argamassa produzida,
a gente, e considerando aí o peso específico do polipropileno, que é o material constituinte, né, de 0,92, a gente tem a utilização de pelo menos 960 respiradores por metro cúbico de argamassa produzida. Isso é legal, porque a gente produz muito mais do que isso numa obra, né? E isso equivale aí a quase uma semana, ou até mais do que uma semana, né? Dependendo dos dias úteis aí da empresa. Se a gente for considerar 5 dias úteis, né? A gente tem mais de uma semana de trabalho de máscaras que forem utilizadas, sendo aproveitadas aí no processo de fabricação da argamassa, tirando esse resíduo do aterro sanitário, né? Tirando ele da disposição, mesmo que correta, diminuindo a superlotação, né, nos aterros sanitários, na melhor das hipóteses, né? Isso pode vir a ser descartado no lixão ou até na natureza, né, indevidamente. Mas tirando o resíduo, né, dando uma utilidade para ele, né, continuando aí com o ciclo dele, permitindo uma economia circular a partir desse resíduo e fazendo uma argamassa com um potencial de resistir melhor, né, às cargas e de evitar qualquer colapso, né, que ocorra muito de repente, né? A ductilidade é o principal ganho, né, na utilização de fibras na argamassa. Acho que é isso. Tenho aqui as referências que a gente utilizou para esse trabalho. Agradeço a vocês pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Iberaldo. Parabéns pelo trabalho. A gente fica feliz aí em ver. Quero saber se tem perguntas para o Iberaldo. Tem um monte de gente aí dando palmas. A Áurea falando parabéns, Iberaldo, pela sua pesquisa. Muito bom, parabéns. Ana Carolina e Obrigado, Adriana gente. falando. Alguma pergunta, gente? Nós temos tempo para uma pergunta. A Áurea está perguntando qual a aplicação pretendida, Iberaldo? Olha, vocês já viram que, eventualmente, a aplicação, a principal, é extrapolar isso para o uso no concreto, né? Para estruturas mesmo. A argamassa é só um caminho para a gente chegar lá, porque ela é mais fácil de manusear, é mais fácil da gente pesquisar em si, né? De trabalhar com ela. Mas a intenção é extrapolar isso para o concreto, e como os agregados no concreto são maiores, a gente tem as pedras, né? A gente aumenta também o tamanho da fibra e vai testar isso posteriormente. Isso já está sendo pensado, a intenção é fazer isso sim. Em termos de argamassa, é legal porque a argamassa, quando a gente visualiza ela, por exemplo, num reboco, ela costuma fissurar, né, e causar trincas. As fibras vão segurar essa trinca, né, já no início dela. Os materiais cimentícios têm uma coisa chamada retração por secagem. Quando ele seca, quando ele está perdendo água, ele está retraindo, e essa retração causa aquelas trincas, né? As fibras vão permitir que a gente evite aquilo, ou, no mínimo, minimize isso, por exemplo. Bacana. Pois é, e vocês chegaram a pensar, Iberaldo, uma concentração abaixo do 0,4? Que você tem um resultado melhor com 0,4 do que com 0,8 e 1,2, né? Você chegou a pensar nisso? Sim, mas a gente fez o contrário. A gente quer avançar, a gente quer gastar mais máscaras. Aham. Pois é, mas você Aí, já viu que incorpora, que dá mais porosidade, né? sim, mas aí o que acontece? A gente está ajustando a quantidade de plastificante, de aditivo plastificante. Se a gente conseguir melhorar a plasticidade dele, né, conseguir melhorar essa trabalhabilidade, a gente consegue aumentar a quantidade de fibra sem perder resistência. Aí é isso que a gente está trabalhando agora. Não deu tempo de trazer para vocês resultado, mas eu já tenho alguns resultados disso e já vi que tem o ganho, sabe? Mas eu não tinha no todo. São muitas amostras, eu queria ter trazido tudo para vocês. Mas melhorando a trabalhabilidade, eu já tenho um ganho maior de resistência aí.
Bacana. Olha, tem mais uma pergunta no chat aqui, eu vou fazer e a gente encerra, tá? Estamos falando aí, parabéns pelo trabalho, Beraldo. Existem planos para realizar um estudo do impacto econômico da adição dessas fibras no concreto utilizado em obras? Com O certeza. Douglas Felipe que está perguntando. Douglas, obrigado pela pergunta. Com certeza, eu estou finalizando o mestrado agora, né? Esse é o meu projeto do mestrado. Na qualificação, isso já vai entrar junto. A gente vai fazer uma análise do ciclo de vida e uma análise econômica do processamento dessas fibras para a gente comparar com as fibras comerciais que já estão no mercado, né? E ver se isso vai ser de fato efetivo, né? Se vai ser uma boa iniciativa, tanto econômico quanto ambientalmente falando. Joia, Beraldo, te agradeço bastante, parabéns pelo trabalho, e aí nós vamos dar sequência aqui para o trabalho, Obrigado, gente. obrigada, viu? Para o trabalho da Ana Carolina. Ana Carolina vai falar sobre criações e interações na marcenaria e laboratório, bricolagem a partir do reuso e reciclagem de MDF. Não é isso, Ana Carolina? A gente já está vendo sua tela. Como? A gente já consegue ver sua tela. Você me escuta? Escuto sim. Então tá. Pode começar a hora que você quiser. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Carolina. Eu sou estudante do curso Tecnológico em Design de Interiores do Instituto Federal de Alagoas, campus Maceió. Hoje eu vou apresentar para vocês um relato do projeto extensionista que foi intitulado Criações e Interações na Marcenaria Laboratório, bricolagem a partir do reuso e reciclagem de MDF, que eu, o Tarcísio Everton, desenvolvemos e participamos juntos das professoras e orientadoras Adriana Paula, Áurea Luísa e Patrícia Soares. Para iniciar essa apresentação, eu preciso introduzir alguns conceitos importantes que foram norteadores desse projeto. O primeiro ponto são as marcenarias de pequeno, médio e grande porte. Marcenarias são empresas que elas fazem parte da indústria moveleira e que usam recursos de base florestal na fabricação de móveis em série ou sob encomenda. Além disso, eles utilizam materiais sintéticos, colas e ferragens. Sua produção gera sobra desses materiais e principalmente de painéis de fibra média densidade, conhecidos como MDF. E muitas vezes essas sobras são descartadas como resíduos sólidos comuns. E o que são os resíduos? Segundo a Lei Federal de número 12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, também conhecida como PNRS, os resíduos referem-se a materiais que são descartados, não utilizados ou considerados sem valor gerados por meio da atividade humana. Além disso, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos classifica como resíduo sólido industrial todo resíduo resultante da produção ou das instalações industriais. Ou seja, os resíduos gerados pelas marcenarias são classificados como resíduos sólidos industriais. Logo, devem ter uma destinação que evite danos e riscos ao meio ambiente e às pessoas, segundo a própria PNRS, o Conselho Nacional do Meio Ambiente e o IBAMA. E a PNRS também indica a reciclagem e a reutilização como uma das formas mais adequadas para a destinação desses resíduos. Para esse projeto extensionista, a gente também trabalhou o conceito da bricolagem. A bricolagem constitui-se na capacidade de aplicar uma combinação de recursos disponíveis para aproveitar materiais que foram desvalorizados e descartados. E esse é o objetivo do projeto, né? Aplicar a bricolagem para criar novos produtos a partir de reuso e reciclagem externa de sobras de MDF de marcenaria. E é também importante ressaltar que esse projeto foi desenvolvido pelos grupos de estudo e pesquisa Design e Estudos Interdisciplinares, o GEID, e pelo Grupo Multidisciplinar de Estudos e Pesquisa em Educação. E também é importante ressaltar aqui que esse projeto se mostra relevante por viabilizar a articulação entre o setor produtivo, a sociedade e a academia, com benefícios para a otimização do uso de recursos e para a redução de desperdícios, conectando-se à produção mais limpa no nível 3, referente ao reuso de resíduos, efluentes e emissões, por meio da reciclagem externa. A gente separou o percurso metodológico desse projeto em 6 etapas. A primeira etapa, como vocês podem ver, foi a etapa conceitual. O projeto ele também não foi só composto pelos participantes do grupo de estudo, mas também pela comunidade externa. Nós desenvolvemos toda uma identidade visual e convidamos a comunidade através de uma divulgação nas redes sociais e cartazes em locais públicos, como esse primeiro que vocês estão vendo.
Para o primeiro encontro com a comunidade, a gente desenvolveu atividades para a recepção dos participantes de uma forma integrativa. A primeira atividade foi o preenchimento da personalização, na verdade, desses crachás, e reforçou também o caráter criativo e colaborativo da bricolagem, que foi esse tema central da ação. E também colocamos cartazes, né, espalhados com os dizeres o que é bricolagem para você. Daí os participantes foram introduzidos ao conceito da bricolagem, reuso, reciclagem e aproveitamento de sobras, junto com a apresentação sobre os processos da nossa marcenaria parceira, que foi a marcenaria Carmel, e foi possível, e foi ótimo, na verdade, porque os participantes começaram a se familiarizar com algumas sobras de MDF, nos tamanhos e formatos diferentes, que iam ser disponibilizados, né, pela marcenaria através da doação. E essa última foto, eu queria mostrar para vocês também o grupo que a gente conseguiu reunir através desse chamamento. A segunda etapa foi chamada de sensorial, e para esse momento houveram também planejamentos de dinâmicas que envolvessem sensações táteis e visuais, a fim de criar conexões mais profundas com o material e com o contexto do projeto, como vocês podem ver nas primeiras duas imagens. Os participantes foram provocados a sentir texturas, analisar os diferentes tamanhos e formas e começar as primeiras escolhas para a peça final. O segundo passo foi a criação de um painel semântico, como uma composição visual inicial da peça ser produzida, igual a esses 4 que vocês estão vendo. A aproximação dos participantes com o material teve como objetivo a criação de uma relação mais intuitiva com o processo criativo. Ao explorar essas texturas, tamanhos e formas, os participantes compreendem as características físicas dos materiais e ampliam a percepção sobre as possibilidades de transformação, o que reforça novamente o conceito da bricolagem e o que auxilia na visão de potencialidade dessa peça para além de sua função inicial, despertando novas ideias e formas de reutilização criativa. A terceira etapa foi a etapa criativa, que a gente também denominou de prototipação. Os participantes foram incentivados a desenvolver conceitos e justificativas para suas peças, com base nos materiais selecionados, né, na etapa anterior e nesses estímulos sensoriais que eles receberam. O momento teve o início com o processo de brainstorming coletivo. Como vocês podem ver nessas duas primeiras fotos, a gente compartilhou ideias, as inspirações dessas pessoas foram compartilhadas, o que promoveu um ambiente de muita colaboração e troca de repertórios. E cada participante também foi instigado a elaborar a peça de uma forma individual, explorando as próprias referências e estéticas pessoais, o que culminou também na criação de um caderno de referências, que continha os croquis dessas peças, enfim, outras referências, e até muitos já tinham colocado o modelo do protótipo inicial dessa peça. A quarta etapa foi a etapa imersiva. Os participantes tiveram a oportunidade, como vocês podem ver nessa primeira foto, de visitar as instalações da marcenaria parceira, para observar de perto todas as possibilidades de execução de suas criações. Durante a visita, houveram demonstrações práticas e explicações detalhadas sobre os métodos de trabalho da marcenaria, o que permitiu aos participantes a compreensão mais aprofundada sobre a viabilidade técnica das suas ideias. O contato direto com os marceneiros foi muito essencial para discutir os planos de corte, as limitações e as adaptações necessárias para executar essas peças, ajustando as expectativas e aperfeiçoando a proposta criativa. Inclusive, os participantes estavam com uma preocupação muito grande em não gerar mais resíduos, né? O próximo momento foi a etapa da experimentação. Ela teve foco em direcionar os participantes para profissionalizar as suas criações. Esse encontro começou com uma aula que foi sobre a importância da ficha técnica da peça, que é um elemento fundamental para qualquer produto que visa a inserção no mercado. Durante essa aula, né, foi abordado os aspectos essenciais, como nomeação, a descrição detalhada da peça, as medidas e os usos indicados. Essa atividade teve como objetivo orientar os participantes a compreenderem a relevância de documentar adequadamente as suas criações. Esse momento reforçou a importância de pensar nos detalhes técnicos e funcionais para comunicar com precisão a qualidade do produto. E como vocês podem ver também nas fotos ao lado, essas duas fotos, elas mostram que os produtos eles não estavam acabados, né, mas os participantes levaram para a gente conseguir, né, fazer essa descrição detalhada, saber, né, como limparia, por exemplo, o produto. E aqui ao lado tem um manual do usuário que foi criado, né, a partir dessa fase dessa experimentação, com outras dicas também que foram dadas na aula. E foi feito por uma participante.
E a última etapa do nosso projeto foi uma exposição que a gente titulou de Laços e Reconstruções Perenes, que buscou transmitir as conexões duradouras e a constante reconstrução, que representa os pilares do bricolar para o reuso e a reciclagem externa de sobras MDF. Também foi criada uma identidade visual para esse momento, onde foram distribuídos convites e informativos dentro do espaço da exposição, como esse primeiro que vocês estão vendo. E ao lado, vocês podem ver também uma apresentação que a gente fez sobre o artista e a ficha técnica, né? Com o nome, a descrição da peça, as referências que esse artista usou, junto do material utilizado, as dimensões e as instruções do uso. Nessa foto, eu vou mostrar para vocês também um pouco de como foi a exposição. Aqui está uma das artistas, a peça que ela criou, e na exposição, né, no momento da exposição, tinha ao lado, né, muito informativo sobre a artista e a ficha técnica. E eu também vou trazer nesse último slide algumas peças que foram produzidas, né, através das sobras de MDF, que foram muito interessantes. Por exemplo, nem todos os participantes foram comercializar suas peças. Uma das participantes fez esse cantinho do café, que era para o apoio da casa dela. A outra participante fez essa mesa, que é uma mesa de apoio também, que tem como o gato dela interagir. Atrás na outra parte, tem um arranhador, o gato pode se acomodar dentro. Essa aqui foi um tabuleiro de xadrez também, que tem dois lados, um lado mais colorido e um lado mais neutro. Esse aqui foi um banco que a artista também personalizou com pintura, e é um banco que ele também pode servir de mesa de apoio. Já aqui também a gente tem um balanço, né, em forma de carrinho, que foi todo pintado à mão, inclusive as escritas, foi feita pela nossa artista. Esse aqui também é um projeto muito interessante, essa luminária, porque a participante ela não utilizou só o MDF, utilizou também as fitas bordas que estavam disponíveis para utilizar, que no caso já eram resíduos, né? E ela conseguiu criar essa iluminação de uma forma mais difusa, né? Não direta. Aqui tem um pendente e aqui também tem um painel interativo, muito legal esse painel, porque a artista também colocou já uma prática que ela faz com papel, e nesse meio tem várias figuras que você pode formar. Enfim, é uma peça muito interessante. E com isso eu encerro a minha apresentação, a apresentação do nosso projeto. Muito obrigada pela atenção. Oi, Ana Carolina, obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho, muito bacana. Você está recebendo um monte de palmas aí, acho que você está vendo. Está recebendo parabéns também no chat. Alguém tem alguma pergunta para Ana Carolina? Um monte de parabéns aí no chat, você deve estar vendo. Vamos ver agora. Enquanto o pessoal vai se organizando aí, eu vou começar, né? Vou começar a pergunta aqui. Queria saber como é que foi? Eu acho que você deve ter falado, mas foi meio rápido para mim. Como é que foi essa seleção? Foi um público, então, é um projeto de extensão e isso ficou aberto para membros da comunidade? Isso, a gente, como eu falei no início, né? A gente fez toda uma identidade visual, pensando na questão da sustentabilidade, também para atrair uma comunidade que era interessada, né, pela questão da arte e pela sustentabilidade, e que não conseguia se mover muito em relação a isso aqui no estado. Então, a gente elaborou convites e, através desses convites, tinha um formulário de inscrição. E a gente, se eu não me engano, foram até 30 pessoas que a gente tinha limitado, né, por causa da questão da marcenaria, como essas pessoas iriam para a marcenaria, então também teria que ser um grupo limitado. E a gente conseguiu bater essas discussões, inclusive. Menina, que bacana. Mas esse pessoal já tinha muito jeito, né? Porque, olha, ficou lindo o material. As fotos que você mostrou aí foi muito sucesso. Nossa, Foi incrível. muito legal, a exposição foi linda. E também, se vocês quiserem acompanhar pelo Instagram do Jade, que é jade.fal, a gente está pensando em lançar um e-book com essas peças também, vai ser muito legal. Eu acho que eu não chamei atenção na hora que você começou, né? Eu estava meio correndo aqui, achei que. Mas é do Instituto, né? Do IFAL, né? Instituto Federal de Alagoas, não é isso? Então Isso tá. mesmo. Você consegue colocar esse Instagram aqui no chat, fazendo favor? Só um Ah, segundo. tá, joia. Enquanto isso, gente, nós temos espaço para mais uma pergunta. Alguém quer questionar alguma coisa? O projeto continua, né? Eu vi que a apresentação parece que foi 19/12, né?
Como? Desculpa. do ano passado. O projeto continua? E a exposição, isso. Vamos continuar, né, com... esse ano eu acredito que não teve nada relacionado, porque a gente estava realmente preparando para apresentar, né, fazer os artigos em relação aos resultados, mas tem previsão para continuar assim. Ai, que bacana. Muito bom. Bom, acho que é isso. Estou vendo aqui, o pessoal tá te dando parabéns aí no chat, um tanto, né? Você deve estar vendo também, um tanto de parabéns. Acho que não tem mais. Ah lá, 2023, início do projeto, 2024, produção dos artigos. Perfeito. E 2025, retorno do projeto. Bacana. Parabéns, viu? Parabéns a toda a equipe pela iniciativa, tá bom? Obrigada. Obrigada. Gente, então vamos passar para o trabalho que fecha essa sessão, né? O trabalho da Luana Sequim? Sequim. Sequim. Luana Sequim, da Universidade do Contestado, vai falar sobre a análise do comportamento mecânico do concreto com resíduo da borracha de pneu. Luana, fica à vontade, você pode compartilhar a sua tela com a gente já. Pode deixar, deixa eu só localizar ela. Ah, tá ótimo. Aparece para vocês? Tá, aparece sim. Então, fica à vontade, a hora que você quiser. Perfeito, então boa tarde a todos, primeiramente. Eu me chamo Luana, eu fui orientadora desse trabalho. Quem desenvolveu a parte de pesquisa foi a aluna, até então aluna no momento, a Bruna. Ele teve mais ajuda de professores do mestrado também e de um professor do curso de Engenharia Civil. Então, o Valdir Rutz, ele era professor do curso de Engenharia Civil, o professor Luiz também era professor do curso de Engenharia Civil e a prof. Maria Aurora, que é a professora do mestrado. Então, foi desenvolvido em parceria ali, a Engenharia Civil e o curso de mestrado, tá? Então, só para contar um pouquinho da história disso daqui, como dizem, todas as pesquisas, ela conta uma história, né? Nesse caso aqui, a Bruna, ela tinha que defender o TCC e estava um pouquinho assim, com 20 mil ideias. Eu acho que é algo normal quando se chega ali nessa época do TCC. Ah, professora, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquele outro, e não sei o quê. Bruna, você não vai conseguir fazer tudo isso, então acho bom você definir alguma coisa. O que mais você quer? Ó, pensa assim, é uma coisa que você vai ter que amar, pelo menos enquanto você faz o TCC, tá? Porque vai ter momentos que você vai odiar, então temos que iniciar assim. Dela, então, professora, uma empresa, ela me surgiu lá com os resíduos de borracha, que eles fazem, vamos dizer assim, eles trabalham com esses resíduos. Então, eles tinham esses resíduos, eles surgiram para mim e eu acho que seria interessante. Eu falei, então pode ser, Bruna. Mas o que que você quer fazer? Porque a gente já tem pesquisa sobre isso. Vamos pensar, né, em alguma... A gente já sabe o que vai acontecer ali, algumas coisas. Daí ela, ai, não sei, professora, deixa eu ler mais um pouco. Sinta-se à vontade. Lá foi ela, voltou para a literatura dela, daí ela voltou, professora. E se a gente colocar fogo nele? Eu, calma, Bruna. Aí você está me assustando um pouco, a gente não pode ser tão drástico assim. Como assim colocar fogo, Bruna? Daí ela, não, professora, é porque eu estava lendo uns estudos sobre análise de concreto no fogo, a altas temperaturas, e agora a gente tem um forno aqui, a gente podia desenvolver isso, e não sei o que, não sei o que. Ah, interessante, Bruna. Não tem nada assim que você tenha achado? Ela, não, professora, eu já achei trabalho sobre isso, mas não utilizando da forma que a gente quer. Ah, então vamos lá, Bruna, vamos tentar, né? Então, por isso, análise do concreto, do comportamento mecânico do concreto com resíduo de borracha de pneu. Por que que não está incluído alta temperatura? Porque deu algo errado na pesquisa no final, e eu vou explicar tudo isso. Então, eu não vou me lembrar o ano específico dos dados que eu vou falar agora, tá? Mas a gente tem que 22 milhões de pneus, mais ou menos, eles são trocados anualmente no Brasil. Isso é uma média, tá? Disso, 53,2% eles se tornam inservíveis. Ou seja, eu não vou conseguir utilizar ele. Então, eu vou ter que mandar para uma forma de reciclagem, alguma outra utilização, mas eu não consigo voltar ele ao tráfego, então eu não consigo utilizar ele no meu carro ali. Então, a gente tem uma quantidade muito grande desse material para ser utilizado. Então, qual era o intuito inicial da pesquisa? Aumentar a reciclagem do pneu. Então, além por exemplo, tem destinação para pavimentação, que é muito utilizado, o resíduo desse pneu, dá uma outra destinação, né?
E por que isso? Porque a gente sabe que ele ajuda na absorção de impacto, né? A energia do impacto, e ele vai ajudar na aplicação de carga ali. Então, por exemplo, uma atração, como o segundo trabalho, eu esqueci o nome do apresentador, mas como o segundo trabalho falou, ele vai me ajudar ali na minha transferência do esforço. Então, a gente pensou, vamos utilizar para isso, né? Então, primeiramente, a ideia inicial, vamos ver se a gente consegue gerar um traço, que a gente consiga colocar esse resíduo ali dentro. Depois de feito esse traço, a gente submete eles a altas temperaturas, né? Então, analisar o comportamento dele, do concreto, submetido a altas temperaturas, e como ODS, a gente consegue elencar o ODS 12, que é o consumo e produção responsável, e o ODS 11 é promover cidades e comunidades sustentáveis, ou seja, vamos utilizar os resíduos que poderiam estar indo por um matreiro ou uma outra atividade. Então, esse foi o intuito. Só um minuto, agora sim. Os materiais utilizados. Então, a gente utilizou o cimento Portland CP2E32. Por que foi utilizado esse cimento? Porque era o que estava disponível na cidade. O nosso intuito, mais fácil, vamos dizer assim, o nosso intuito foi pegar os materiais que a gente tinha aqui para conseguir produzir esse concreto, tá? O resíduo de borracha de pneu, esse não veio, a cidade que eu falo é Mafra, onde estou alocada. O resíduo de pneu de borracha, ele veio de Curitiba. A empresa que entrou em contato com a Bruna era uma empresa de Curitiba. Esse resíduo a gente fez ensaio de massa específica, ele tem uma massa específica bem mais baixa do que a nossa areia, né? A gente usou, então, um agregado graúdo, a brita número 0, pequenininha, para dar um acabamento legal para o nosso concreto. E a areia fina, ela apresentou uma massa específica bem mais elevada do que o nosso resíduo de pó de borracha. Então, a gente também pensou, vai surgir um concreto mais leve, né? E para a gente não mexer tanto no fator água-cimento, a gente utilizou um aditivo plastificante, Muraplast. O que era o intuito? A gente queria trabalhar com o nosso concreto, com o traço, a relação água-cimento fixa, e conseguir implementar o máximo que a gente conseguisse de resíduo de borracha. Sempre essa lógica, vamos tentar, tipo, vamos sempre usar o máximo e ver o que surge, né? Depois de definidos os materiais que foi utilizado em relação aos métodos. O traço referência. A Bruna adotou um traço que ela leu em uma pesquisa, tá? Então a gente não calculou o traço, não foi desenvolvido o traço referência do zero. A gente adotou o traço 1 de cimento para 2,5 de areia, para 3,5 de brita, para 0,5 de água. Foi isso que foi adotado. E como aditivo, a gente usou 0,3% em relação ao peso do meu cimento. Tá? Então, a gente colocava 1 quilo do meu cimento, ia ser 0,3% em relação a esse 1 quilo do meu aditivo que eu ia estar colocando ali. Como percentuais de borracha. A borracha ela foi utilizada como substituição da areia. Acho que isso eu não mencionei antes. Então, com base na literatura que a Bruna fez ali, nas discussões, a gente optou por retirar a areia, percentuais de areia, e colocar esse pó de borracha. Então, os percentuais adotados foram 5, 10, 15 e 20%. Foi moldado, foi rodado o concreto, e depois de rodado o concreto, a gente fez esse site de slump test para ver quanto que essa adição, essa substituição, desculpa, da minha areia pelo meu pó de borracha ia afetar na trabalhabilidade desse concreto, né? E depois de feito isso, a gente realizou a moldagem dos corpos de prova. A gente fez somente ensaio em 2 idades. Por quê? Justo na época que a Bruna estava fazendo aqui, não, tem muitas histórias. Na época que ela estava fazendo isso daqui, a nossa prensa que a gente tem aqui na faculdade, ela simplesmente parou de funcionar. A gente não conseguia resolver, e de assistência deu o prazo de 1 mês para vir olhar, e a gente já começou a ficar meio apavorada. Então a gente teve que se deslocar daqui de Mafra até Curitiba para poder romper. Porque, vamos dizer assim, era o mais fácil e que a gente tinha mais facilidade de acesso. Então, vamos reduzir essas cidades, para também não ficar cada pouco indo para Curitiba, para poder fazer o rompimento, né? E daí, em relação à parte da temperatura, né? Foi avaliada a temperatura nos corpos de prova somente de 28 dias, tá? Eles foram aquecidos a 300 graus Celsius por 60 minutos na mufla,
e depois eles foram resfriados lentamente. Então, a gente deixou eles lá dentro para eles irem resfriando. Eles ficaram, se eu não me engano, um período de 24 horas dentro da múfula para ocorrer esse resfriamento, tá? E depois disso, eles foram rompidos. Então, na verdade, eles foram rompidos aos 28, eles foram queimados, eles foram rompidos aos 30 dias, vamos dizer assim, né? Porque daí no 29 a gente veio, retirou ele e levou para Curitiba para fazer o rompimento em relação à resistência à compressão. Então, no SLUP teste, a gente esperava que tivesse uma perda da trabalhabilidade maior. Então, o TR é o nosso traço referência, tá? O T1 é 5%, o T2 10%, o T3 15% e T4 é 20%. Então, se for ver em relação ao nosso traço referência, a gente não teve uma perda tão significativa ou um aumento tão significativo. O maior que a gente teve de SLUP foi 6 e o menor foi 4. Então, não foram reduções significativas da nossa trabalhabilidade, tá? Agora, em relação à resistência à compressão. O que a gente já esperava, com base na nossa literatura, revisão da literatura? Que ia ter redução. A partir do momento que a gente retira uma coisa natural e implementa um resíduo que seja, ele vai ter uma redução. Mas o intuito é que essa redução ela não afete de forma tão significativa a parte mecânica, que o concreto é o que mais importa. Então, nos 7 dias, a gente teve o nosso traço referência com 17,96 e o traço com 20%, a gente obteve uma resistência de 10,42. Só que a gente também teve uma grande variação, coeficiente de variação na hora da montagem. Então, a gente crê que muitos desses valores também foram atribuídos a esse coeficiente de variação. E já nos 28 dias, a gente obteve a queda, ainda ela continuou, então a gente teve um aumento de 19,5 do traço referência, e os com adição de pó de borracha, eles também tiveram uma redução. A gente chama atenção aqui, por exemplo, o nosso traço com 15%, ele teve um coeficiente de variação muito elevado. E um outro ponto que a gente também foi relatado nessa pesquisa é muitas vezes pelo deslocamento que a gente teve que fazer daqui até Curitiba. A gente embrulhou da melhor forma possível, mas assim, as estradas brasileiras têm alguns pontos que elas não são tão boas, então a gente não pode afirmar assim, com 100% de certeza que isso não tem influenciado esse deslocamento, tenha tido alguma batida, alguma coisa assim que influenciou esse resultado, né? E a última parte é em relação ao nosso ensaio a altas temperaturas. Que esse a gente até. A Bruna, ela acabou a pesquisa, daí eu falei, vamos tentar continuar daqui para frente com um outro aluno, para tentar entender o porquê aconteceu isso, tá? O que acontece? Segundo a literatura, até 300 graus Celsius não é para ter influências significativas na minha estrutura do concreto. Depois disso, eu começo a ter uma influência significativa, ou seja, vou ter uma perda de resistência e assim vai indo. Para os traços T3 e T4, nos 300 graus, a gente já teve uma redução que a gente esperava por causa da borracha. A gente vai começar a derreter ali dentro. Porém, no traço T1, que é o traço referência, ele teve um aumento bem superior em relação ao meu traço sem queima, vamos dizer assim. Então, esse daqui, como eu traço referência, a gente até agora não conseguiu atribuir algo condizente com a literatura do porquê aconteceu isso. A gente acha que também pode ser que influenciou alguma coisa no nosso deslocamento, algo assim, falha humana. Na hora de colocar dentro do forno, talvez a distribuição da temperatura não ocorreu de forma homogênea, enfim. Então, esse daqui é o nosso mistério que a gente está tentando desvendar ainda, tá? E como. Opa! Agora sim. Então, o que já era esperado e que se confirmou? A gente teve uma diminuição progressiva na resistência à medida que era aumentado o teor de borracha, já era esperado por isso. E os traços T3 e T4, a gente já esperava uma queda significativa devido à nossa
a exposição a altas temperaturas, então realmente aconteceu. Porém, no traço T1, a gente teve um aumento dessa temperatura, tá? E como foi falado aqui, esse comportamento do T1, ele é algo inesperado, e ele está contrariando a literatura existente. Então, a gente precisa necessariamente fazer uma investigação melhor, mais aprofundada, para determinar o porquê está acontecendo isso, né? E, opa, por fim, obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Luana. Parabéns pelo trabalho. Muito interessante. Obrigada. Tem alguma dúvida? Pessoal querendo perguntar aí. Enquanto o pessoal vai se organizando, eu queria saber de você, como é, pois é, eu entendo bem como é que são essas coisas do aluno chegar, vir fazer o teste e a gente precisar continuar a investigar as coisas depois, né? Eu sei bem, viu, do que você está falando. Mas assim, qual que é a expectativa que você tem? Quais são os testes que você acha que você consegue fazer para caracterizar essa condição aí do T1? Você acha que você consegue microscopia ou você não sei? Então, Me conta aí um pouquinho. primeiramente eu ia sugerir de refazer isso no ensaio. Primeira coisa, né? Vamos refazer a resistência à compressão, fazer de novo o teste na MUFA. E depois, se continuar, o que eu acho que talvez não aconteça, mas se continuar, a gente pretende levar para Curitiba para fazer microscopia, que a gente consegue fazer ali, ou se não, DRX, que tipo, seria algo que a gente teria mais fácil acessibilidade, para ver realmente o que aconteceu, porque não teve muita lógica, assim, até quando aconteceu isso, a aluna ficou meio desesperada, assim, ai, a minha pesquisa, eu tenho que defender, entendeu? E deu calma, eu falei, respira, é um É, resultado, você vai é assim apresentar esse... mesmo. É. Eu falei, é um resultado, você vai apresentar assim, e depois a gente vê o que a gente faz disso, sabe? Mas algo assim, a primeira coisa que eu sugeri é vamos refazer isso para ver realmente se isso se mantém. E daí, se mantém, a gente leva para Curitiba para fazer essas análises, porque daí não é normal com o que tem na literatura. Ah, é, pois é. Mas de repente você Hum, encontrou um resultado bacana. Eu acho que vale a pena, de repente, né, antes de começar a fazer, mas é analisar ele para tentar ver a partir né, das propriedades que já estão aí, o que que aconteceu. Mas é sim, interessante. Ó, um tanto de gente dando parabéns aí, a obrigada. Adriana Paula, a Patrícia Soares e o Douglas Felipe falando assim, ó, no chat. Boa tarde, Luana, meus parabéns pelo trabalho. Existe alguma expectativa de uma possível aplicação desse concreto como material refratário? Sim, o intuito dela, na verdade, inicial era vamos fazer o blocos. Eu falei, calma, vamos com calma, a gente precisa ver se vai dar certo. Mas sim, o intuito é para dar uma aplicação, né? Porque como foi falado antes, a gente gera aqui o concreto, a gente vê que é possível, agora a gente tem que dar uma aplicação. Então, o intuito sim é fazer uma aplicação ou com um bloco que seja, que a gente possa ver se ele ajuda na acústica, alguma coisa assim, ou se não na parte refratária. Daí. Bacana. Ó, então te parabenizando, Aura e Beraldo, muito bom, parabéns, Luana. Acho que é isso então, Obrigada. gente. A gente agradece, então, Luana, agradece a todas as pessoas que participaram aqui dessa sessão. Eu vou encaminhando para o final. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que vocês têm o contato, né, dos apresentadores, então os trabalhos vão ficar disponíveis depois, né? Então vocês entram para fazer pergunta, tá bom? Agradeço.